Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial, meus amigos da bancada, meus colegas de bancada, Márcio Escudeiro, André Acioli. Temos um convidado de garbo e elegância hoje para a gente conversar sobre marketing corporativo, marketing político, que é delicado o assunto, mas é interessante. A gente falar sobre o marketing de quarentena. Enfim, nosso convidado hoje é o Elcinho Mucco, católico, paulistano, torce para o São Paulo, é São Paulino, publicitário experiente, marqueteiro, foi marqueteiro do PMDB e do ex-presidente Temer. E a gente vai muito assunto para a gente conversar hoje aqui. E antes de passar a bola para o Elcinho, queria que... André, você pode hoje abrir, vou deixar você abrir o programa hoje, porque o Márcio abre toda hora, tá ficando... Fala pra caramba. Né? Então eu vou só lembrar você que está assistindo a gente, antes de qualquer coisa, curta o nosso canal, dê o positivo, acione o sininho e se inscreva. O joinha e se inscreva, porque é isso que faz a gente estar aqui para conversar com você, não se esquece disso. Primeiro, muito boas-vindas ao Elcinho, é um prazer ter você com a gente. Obrigado, meus queridos amigos de bancada, meu querido Sandro, meu querido Márcio. Agora, além de tudo isso que você falou, eu estou muito ansioso em descobrir como que o Elcinho conseguiu o milagre, em relação a em determinado momento na vida pública do cliente dele, de subir 11 pontos percentuais na satisfação em apenas... Foram 4 meses, não foi isso, Elcinho? Foram. Exato. Esse milagre ele vai ter que contar pra gente. Vamos guardar. Vamos guardar a pergunta. Márcio, por favor. Já temos a introdução, eu estou aqui ansioso, acho que o papo vai ser maravilhoso. A gente teve um período aí que começou a demonizar o profissional do marketing político. Eu acho isso uma sacanagem, porque tem gente boa e gente ruim em tudo que é profissão. E falando em demonizar você que não se inscreveu no canal, eu rogo praga em você. Então é melhor você se inscrever no nosso canal e assistir, dar o joinha, e vai ser muito divertido. É verdade, a gente entrevistou o Apóstolo no outro dia, eu esqueci o nome dele. Ele agora está nessa pegada, assim, rogo praga, não sei o quê. Boa. Mas assim, seja muito bem-vindo. E eu já deixo para você a pergunta do Acioli, nosso amigo André Acioli, como é que foi assim trabalhar com o presidente, pegar uma imagem, né, desgastada na época, que estava sendo chamada de golpista, aquela coisa toda, e também o país, né, sucateado, o país que depois de ter atravessado 3, 4 era PT, enfim, bastante coisa complicada. Você pegou um rabo de foguete danado, né, meu amigo? É verdade. Você sabe que quando nós chegamos à presidência, aconteceu um fato difícil, porque 40% na época de petista era contra. E 40% da população brasileira achava que o presidente era petista. Então, a gente startou com 80 contra. Dos 20, 10 ia com a cara, começamos com 10 de bom e ótimo. E 10 dividia entre a rejeição e tal. Agora, não existe política governamental, comunicação governamental, sem uma coisa chamada entrega. O que facilitou, e aí já respondendo, é que começou a acontecer as entregas. As entregas foram aparecendo. Já de cara, no primeiro mês, ele propôs a reforma do teto de gastos, que é uma coisa, é um ganho histórico. O político não gosta de teto de gastos, quer dizer, é igual orçamento domiciliar, você só pode gastar aquilo que você ganha. E no governo sempre foi uma bagunça nessa área. E aí ele começou a ganhar respeito. Consegue aprovar o teto de gastos já no segundo mês de governo, aumenta o Bolsa Família, reconhece, amplia o programa, termina com 500 mil mulheres que estavam na fila do Bolsa Família, vem a reforma do ensino médio. 20 anos parado no Congresso, ele revoluciona a educação. Aí, esses 40 contra, 40 achando que era petista, começou a prestar atenção. Então, ele conseguiu não ser popular e fazer um governo sem populismo. E aí ficou a marca do reformismo. Termina a reforma do ensino médio, vem a grande reforma que era a trabalhista, que ninguém imaginava. Hoje fica fácil, mas ser enfrentar 17 mil sindicatos no Brasil,
Ele veio, ele tinha um apoio muito forte, tinha um apoio e uma vivência no Congresso, por ter sido 3 vezes presidente da Câmara, e isso facilitou a presidência. E o que ele tinha de fundamental, ele havia apresentado para a presidente Dilma um programa. Quando começou a crise, a matriz econômica dela, com o Levy, começou a complicar, a gente fazendo parte do governo de então, um programa chamado A Ponte para o Futuro, que ela tomou aquilo como um programa de oposição. E aí, por sorte nossa, quando ele senta na cadeira, é igual você ir no supermercado para fazer a compra do mês. Ele tinha listinha, para não errar na maionese, com o macarrão. Ele tinha listinha e começou a ticar. O que era a Ponte para o Futuro? Reforma do teto de gasto, reforma do ensino médio, trabalhista, previdenciária. A previdenciária, ele andou o Brasil. Nós começamos a fazer a comunicação da Previdência, 74% do brasileiro era contra. Quando entregamos para o Bolsonaro, já com 40 contra e 60 a favor. E é uma reforma, vocês sabem disso, que é difícil, ninguém quer a reforma da Previdência. Porque 52% da população, a mulher já ia perder, já ia para 62 anos de idade, ou os outros 48 ia para 65, quer dizer, ninguém ganhava, a não ser as novas gerações e o combate ao privilégio. Então, eu costumo dizer assim, não tem comunicação milagreira de governo, tem entrega. Se tem entrega, facilita. Se não tem SECOM que consiga mudar o quadro. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente veio de um quadro, lá atrás, eu acho que foi quando a gente começou a falar de marketing político, foi aquela atuação do Duda Mendonça em transformar o Lula, né? Que o Lula era uma figura ali bem complicada, extrema, se vestia mal, descabelado, tinha uma postura diferente. E o Duda Mendonça foi e deu aquela arrumada. Lulinha, Paz e Amor, né? Lulinha, Paz e Amor. Carta aos brasileiros. Carta aos brasileiros. Isso, Carta aos brasileiros. Criou aquela figura e o Lula acabou sendo eleito, muito por causa disso. Foi, na minha opinião, um belo trabalho. E hoje a gente vive uma situação meio que oposta, não só no marketing político, mas em toda a sociedade, em todo o comportamento. A gente está comprando muita autenticidade, quer dizer, talvez se o Lula, aquele Lula doido lá de trás, se ele fosse o candidato hoje, é muito melhor do que o Lulinha Paz e Amor, seria o Lula fumando lá, não sei o quê, camisa aberta. Esse é talvez o mais adequado para o momento. Você percebeu essa mudança? Isso de fato existe ou eu estou aqui viajando? Sem dúvida. E tem, além do exemplo do Duda Mendonça, você tem do João Santana, que conseguiu o feito de eleger. A Dilma já era um sucesso. 2 vezes Dilma, hoje a gente conhecendo quem é Dilma, quer dizer, foi na comunicação. O que acontece depois disso, e que aí é triste para a gente, e nós estamos pagando o preço até hoje, e vai ser difícil recuperar, é que a corrupção roubou a criatividade, roubou a cena. A corrupção emburreceu todo mundo, entendeu? Tirou a criatividade. Então, esse é o grande mal que foi o Mensalão, Petrolão, e agora a gente está sentindo que o filme vem, nos próximos capítulos, aparece o Covidão no pior momento, né? Nós já vimos, então, o que acontece para a comunicação, nós já vimos de uma primeira pandemia, que era a pandemia que eu chamo de coronamito. Nós vimos de Trump, Macron e Bolsonaro. Porra, aquilo foi um coronamito total, quer dizer, tudo que nós tínhamos aprendido nos Estados Unidos, na França e alguns países da Europa e no Brasil, foi dado um reset, porque foi um basta, tinha uma energia muito forte de personagens muito fortes, tipo Trump, tipo Bolsonaro, e colapsou. Quer dizer, nós já vimos de uma pandemia chamada coronamito e o sistema de comunicação já estava colapsado. Quando a gente estava começando a desenvolver a vacina, a gente é atingido por uma segunda pandemia, que é a do coronavírus. Que essa, sim, é uma... E aí, as EPIs, né? Nós vamos precisar das novas EPIs, quer dizer, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E, fundamentalmente, criatividade, criatividade, criatividade. Então, tudo isso voltado a essa tecnologia que nós estamos falando agora, digital, com rapidez. Então, você tem que ser muito criativo, com muito conteúdo e rápido. Então, não está sendo fácil para a nossa indústria, para a indústria da comunicação. Mas é um grande desafio. Acho que o engajamento aí mudou, nós estávamos falando agora de engajamento vertical, não é mais criar 30 segundos para o William Bonner, entre o William Bonner e a Renata Vasconcelos. A plataforma hoje é horizontal, com vários novas
com várias novas ferramentas. E essa questão... Desculpa, Sandro. É só para complementar aqui rapidinho, porque teve o que esses caras fizeram com essas imagens foi, para mim, algo realmente muito relevante, né? Porque transformou de verdade, né, completamente aqueles personagens. Mas consequência disso também foi a questão do marqueteiro, e aí a gente pega ali o exemplo do Marcos Valério, ter virado aí talvez o pior de todos os monstros, né, já criados nessa história política de corrupção. E isso também deve ter dificultado muito o trabalho, porque você acaba trabalhando com uma coisa que fica todo mundo achando que você é bandido, quando na realidade você está ali trabalhando, enfim. Né? Não deve ser fácil isso também, né? É verdade. Não, o Marcos Valério, que é uma geração antes ainda dos grandes problemas, o Marcos era um operador de comunicação, então é diferente. Se você mexer com... você pode até pegar o Ramon, os sócios, o Paz, que é os sócios dele, eram homens de comunicação. O Marcos sempre foi business, ele queria montar um banco, o Banco Popular do Brasil. Então ele era megalomaníaco e tal, aquela coisa toda. Mas isso refletiu muito. O problema nosso é que veio a pandemia do coronamito, que aí, meu amigo, não tem ninguém que tinha radar para prever e não teve ninguém até agora, até chegar a pandemia do corona, que soubesse os caminhos e tal. Então, o desafio é muito grande. Eu acho que a criatividade e conteúdo agora, ainda mais que está todo mundo domiciliar, né? Está todo mundo em casa, eu acho que vai ser muito bom para a gente. Porque se você imaginar que a comunicação tradicional, o tio da Suquita não pode ir para o elevador, o primeiro sutiã, a menina não pode nem sair de casa, então ela está sem sutiã em casa. Eu sou você amanhã do Orloff e eu estou com medo do amanhã. Então, olha só, quer dizer, os ícones da comunicação de lá para trás, hoje não são, nós estamos em um outro momento. E a gente vai sair disso com muita pressa, né? Todo mundo vai sair de casa, quando abrir, falando em boiada, até essa coisa do nosso ministro Salles da boiada, né? Quer dizer, vai sair todo mundo com muita pressa. Então, é um desafio. Nós estamos vivendo um momento interessante. A comunicação aí tem um papel fundamental nessa volta à vida. Senhor, eu dizia, engraçado, você falou do coronamito e tal, eu dizia até em sala de aula, dizia, enfim, com alunos, com os amigos e tal, que na época do Obama, ele começou essas campanhas em redes sociais, né? Ele usou muito bem, foi um dos primeiros que usou muito bem as redes sociais. Mas o Bolsonaro, ele quebrou paradigma, né? Porque o Bolsonaro, ele de fato, ele tinha 9 segundos só. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir à vontade, ele tinha 9 segundos na televisão, mas ele usou o tempo inteiro e usa até hoje. Ele não fala em rede nacional, ele fala no Facebook dele toda quinta-feira. Entendeu? É um negócio muito louco. Ele tinha menos tempo que o Enéas. Ele tinha menos tempo que o Enéas. Menos que o Enéas, e ele usou tudo que ele pôde usar em rede social e virou um fenômeno, quebrou paradigma absurdamente. Eu falava isso, a rede social, né, os meios online, são meios complementares. Eu falava muito isso, até para cliente, quando era político, não assim de garbo e elegância de um presidente, mas assim, a gente falava, aí de repente vai o Bolsonaro e se elege todo ele no meio digital. Eu falei, agora lascou. É que o Bolsonaro trouxe para a comunicação os valores era um antipetismo tão forte e era uma sensação de basta tão grande que achou, ele se encaixou no personagem, teve a facada, não participou dos debates e tal, e a gente queria qualquer coisa, menos, principalmente paulista, porque para o Brasil entender, o PT foi formado aqui. Eles falavam, o Duda Mendonça criava as campanhas dizendo, no fundo você tem um pouco de PT, se você é contra a corrupção, contra a criança com dor, idoso em fila de hospital. E o paulista acreditou e deram estrutura para ir. E aí, o que aconteceu? Frustrou. Né? Aí frustrou. E quando frustra, a rejeição dele é enorme. E aí o Bolsonaro surfou um pouco nisso. E todo mundo fica perguntando, mas o Bolsonaro não cai de 30, ele fala as mais maluquices coisas e é tosco e não cai dos 30. Mas ele não frustrou. Nós elegemos esse cara tosco mesmo, que falava de mulher, de gay, e porque ele é fundado
ele tem uma coisa, e aí encaixou nesse personagem que o brasileiro procurava. Ele é fundado em duas instituições, que é o Exército e Religião. Então, para entender o Bolsonaro, você tem que pôr legenda. Ele é da obediência. Então, ele se irrita, porque ele não quer, ele não acha que tem ministro, ele acha que tem ajudante de ordens. Então, são 22 ajudantes de ordens. Quem não? Quem contesta, ele sai o Mandetta, sai Moro, sai quem for, sai até Michele, se deixar. Porque ele é fundado nesse eixo da obediência. Agora, a gente torce, porque 57 milhões de votos, ele está aí. É evidente que você falou do Obama. Cadê o Obama? Cadê os Churchill? Está faltando um JK para a gente. Então, o que eu acho que as próximas eleições não é nem tanto o contestador, também não vai ser o muito técnico, bonitinho como o Dória, muito arrumadinho, não vai ser o menino maluquinho do Ciro. Será que é a Marina da cloroquina vegetal? Não sei, entendeu? Ou é o menino que ganha dinheiro no coronavírus com o Magalu? Tá para surgir, tem um vazio, um vácuo aí para essa nova liderança, que é a saída para a gente, entendeu? Eu acho que ainda tá faltando chegar o acolhedor, entendeu? Quem falar em esperança, traduzir afetividade, solidariedade, quer dizer, nós estamos vivendo realmente uma era do essencial, nós vamos sair disso para o essencial. O sustentável vai ganhar outro valor, né? É interessante, é um momento difícil, duro, a gente agora está vivendo, inclusive, essa semana, com crise, inclusive, institucional, isso afeta tudo, mas a comunicação vai ter um desafio grande de fazer essa leitura. Eu vou passar a bola para o André, mas eu queria dizer aqui, já aproveitando a deixa, que o Elcinho foi o único marqueteiro da história do Brasil que teve gabinete no Palácio do Planalto. Olha só, rapaz, essa informação que eu vi agora aqui, ó. Eu falei, eu nem sabia, que interessante isso. E aí eu vou aproveitar já essa informação, pelo que, não sei se foi o ministro da Educação que falou que Brasília muda as pessoas, que Brasília altera a cabeça das pessoas, que ele é a favor de sair a capital de lá, enfim. É verdade mesmo? Você que ficou lá, tinha um gabinete lá dentro do Palácio do Planalto. Brasília mexe mesmo com a cabeça das pessoas? Brasília assim, se a gente... Primeiro, Brasília é uma cidade maravilhosa, quer dizer, o que o Lúcio Costa e o nosso Niemeyer fizeram com aquilo se imaginar que em 50 anos tem 3 milhões de habitantes. Brasília tirando esse engodo, esse lodo da corrupção e do descontrole, Brasília é maravilhoso. Agora, a questão da sala, eu fui para a sala no Joesley Day, quando veio um ano de governo, dia 12 de maio, a gente fez um ano, no dia 17 de maio aparece a gravação do Joesley, e aí reduziu-se a equipe, quer dizer, só ficou quem tinha compromisso, e ali me deu um problema danado essa sala, porque eu não tinha nem porta-retratos. Porque e aí que é o negócio. Você está lá dentro, você está de passagem. E muitos bolsonaristas acham que vão ficar no gabinete do ódio para sempre, ou gabinete do amor. E não é assim. Aquilo é um momento que você está ali e tal. E aí o presidente chamou o grupo, que é um grupo mais fechado, e precisávamos de reagir a tudo que vinham depois da fita e do compromisso do Janot com a política, quer dizer, a trama. E aí foi uma luta terrível, tal, e eu fui ser diretor de conteúdo do digital, que era uma área que era sempre muito distante do presidente, da gente. Quando nós chegamos, tinha muita coisa para fazer. Eu já criei o Ordem e Progresso de cara, que era para nem o petista podia bater no nosso conceito. Eles vinham de Pátria Educadora, a gente entrou com Ordem e Progresso, que tinha uma desordem econômica e um retrocesso político. Então, encaixou bem, nós fomos fazendo a administração de um cara que não era populista, que não era popular. E quero elogiar, viu? Assim, essa logo, essa campanha que você criou foi muito bem, muito legal, muito legal. Ficou muito realmente, a gente vinha de Pátria Educadora, entendeu? Não tinha nem a ver. A Pátria Amada agora tem até a ver com isso, a continência do gestor. Gosto, eu acho que tem a ver. Também gosto. Então, com a chegada do governo, foi tudo muito rápido, muito difícil, e o presidente tinha um compromisso de mudar. Tanto é que ele sai como
o presidente reformista. Você imaginar que a inflação estava mais de 10 pontos, ele trouxe para 3. Taxa Selic 14,25 veio para 6,5. A recuperação da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica é o lucro maior em 150 anos. Os Correios vinham de prejuízo atrás de prejuízo. Quer dizer, foram tanta entrega, porque por um detalhe apenas, que é o grande erro político do Bolsonaro. Ele trouxe o Congresso para governar com ele. Ele pegou 6 deputados e fez ministro. Ele falou, esses caras, porque você chega num processo democrático, você tem que governar com quem está lá, o povo que elegeu. Não dá para discutir se o Bolsonaro é tosco ou não é tosco. É o presidente, é o chefe da União, da nação. É com ele que você tem que tocar. Essa é a regra do jogo, né? E ele soube fazer essa leitura e só fez as transformações porque estava calçado, tinha equipe, estava todo mundo unido e não teve nenhum covidão, mensalão, petrolão. Teve problemas pontuais que entrou uma ligaçãozinha. Eu não fiz o que você sabe. Tranquilo. Acontece, mas YouTube é assim. Então esse momento foi um momento interessante e entregar a faixa era depois, porque a Previdência estava para ser aprovada em 10 dias. Só que o Janot é privilegiado e o lobby em Brasília é muito forte, eles não queriam a reforma da Previdência. E aí aceleraram a apresentação da fita e cai a reforma da Previdência, e aí ela saiu da pauta política, da pauta legislativa, mas ficou na pauta política. Graças a Deus, eu acho que o Bolsonaro, independente do que ele fizer, ele já vai entrar para a história, porque foi um cara que, num país, sem uma lágrima, num tiro, fez a reforma da Previdência. É verdade. André, meu amigo. Vamos lá. Tem um ponto que eu acho... Aliás, são 2 pontos que eu queria abordar. O primeiro é que eu acho fantástico, nessa situação específica que o Elcinho viveu, a gente não teve, por favor, não entendam mal o que eu vou dizer, a gente não teve o Temer eleito. A gente teve uma chapa composta pela Dilma e pelo Temer eleita. Essa chapa foi eleita. Então, essa dissociação que você conseguiu fazer, quando eu digo você, sua equipe... A equipe, lógico. Essa dissociação entre o governo Dilma e o governo Temer, em se tratando de uma mesma chapa, foi fantástica. Vocês conseguiram fazer com que rapidamente a população dissociasse o que aconteceu antes do que vocês pretendiam fazer. Isso é fantástico. Então, essa é a primeira colocação, que eu acho que você vai me dar algumas luzes disso aí. E a segunda, aproveitando esse embalo que a gente está falando e fala do atual presidente, eu, ingenuamente, me perdoe, eu entendo que talvez deva existir 2 tipos de comunicação diferentes. Uma comunicação de um candidato, alguém que se propõe a chegar em determinado cargo, e outra comunicação do eleito, dando satisfações à sociedade do que faz e o que não faz. A minha visão é que o discurso atual de comunicação, ou toda a comunicação do atual presidente, ainda é uma comunicação de candidato. E até que ponto isso pode comprometer a comunicação do presidente e não do candidato? Esse eu acho que eu já comentei, inclusive, abertamente com o Fábio Van Garten, que é o atual secretário de comunicação, é que cada personagem tem o seu estilo. O estilo do presidente Temer era mais fácil. Para você ter uma ideia, no começo eu criei um programa chamado Casa Legal. Era a Minha Casa Minha Vida, dando digital para as crianças, digital cultural, programa, televisão a cabo e a linha branca. Então era uma casa diferente da Minha Casa Minha Vida. Ele não quis, ele deu a linha branca e não quis mudar o nome do programa. Ele falou, não, se é da Dilma Luz para Todos, é Luz para Todos que vai continuar. Se é Bolsa Família do Lula, porque o Bolsa Família, nós tínhamos um programa chamado Bolsa Dignidade, que era o Bolsa Família do Lula e dava 20% a mais para a mulher. Quem ganhava 200 ganharia 240. Mas ela ia trabalhar para o município para limpar a escola, limpar jardim, um dia por mês. E ela ganharia R$40 a mais. Isso, para a gente, você não sabe o efeito que faz lá na base. Claro, 11 milhões de famílias. E ele não quis, ele falou, não, vamos tentar. E aí, juridicamente, não pôde, porque tinha que passar para o outro ano orçamentário. Mas então é o estilo dele. Já no caso do Bolsonaro, ele gosta do embate, ele gosta de campanha, ele fica naquele cercadinho que todo mundo fala das entrevistas, não é quebra-queixo, é quebra-queixos.
Ele quebra o queixo de todos eles, porque, na verdade, o quebra-queixo era do agente. Ele inventou o cercadinho. Eu acho que, em 500 dias, ele deu 300 entrevistas. Quer dizer, é uma loucura para quem trabalha em comunicação, não tem controle. Né? O presidente falava toda semana, e eu cuidava do conteúdo, e um vídeo por semana, e dava 1 ou 2 entrevistas combinadas, não na porta de casa. Quer dizer, ele não tem um pouco noção, e é o estilo dele, do rito, do protocolo, entendeu? Então, ele se apaixona pela cloroquina, ele não entende que disciplina é melhor que cloroquina. Perfeito. Disciplina vai pela ciência. Mesmo que ele esteja certo, de repente vem aí a cloroquina salva câncer, salva tudo. Mas então ele vai muito naquilo que eu te falei, ele é fundado numa instituição muito forte chamada Exército. E é da obediência. Então, aí, a comunicação, para quem é fundado no Exército, e o outro é constitucionalista, equilibrado, temperado, ouve. Então, é diferente. Cada um com seu estilo. A Dilma, que era uma loucura, né? Que não dava. A Dilma, que é uma exceção mesmo, chegou lá e realmente foi uma infelicidade nossa. Então, agora, deu para comunicar, deu para fazer isso com um cara equilibrado, tranquilo e com entrega. Do ponto de vista da comunicação, eu acho que devia ser mais fácil até cuidar da Dilma, porque a Dilma, por mais que se enrolasse completamente, ela sabia que ela tinha que ler ali um roteiro, porque senão ela se perder no estocavento e ia acabar fazendo uma suruba ali que não tem mais tamanho. O Bolsonaro não, ele não lê roteiros. Ele improvisa. Esquece roteiro, não quero saber disso, eu falo o que eu penso. E aí, cara, ele fala o que pensa todos os dias. E ele vai tomar porrada da imprensa, porque ele escorrega, e é normal, qualquer um, e aí sem deficiência, qualquer camarada que vá todo dia botar a cara para falar para o público todo, vai escorregar, vai falar alguma besteira, não tem jeito. E ele vai todo dia ali pro cercadinho, por mais porrada que ele tome. Eu fico imaginando... Não tem media trainer que consiga segurar um... É impossível. Não tem. Eu fico imaginando quem é o camarada que cuida... Né? Eu não sei se ele tem um marqueteiro ou alguém que cuide da imagem, da comunicação dele pessoal, mas se tem, cara, sei lá, a gente tem que rezar para essa pessoa todos os dias que ele está passando aí dificuldade na vida. Não deve ser tarefa fácil. É verdade. Não, como ele ficou muito mal acostumado, porque como ele bateu todas as estruturas, tudo que é mídia tradicional e tal, ele foi criado, eleito aí no digital. Agora. Como nós somos, na verdade, a gente é do grupo de risco digital, também é acima de 60, o corona já está nos sacaneando, e o digital também. Né? Então, a gente é imigrante nessa área. E numa área que ele, apesar de ser do grupo de risco, ele se fez aí, quer dizer, ele parece que é um nativo digital, ele já nasceu e foi feito pelas redes e tal. Então, eu sinto que não tem assim, ele não vê necessidade de um profissional do lado para fazer os filtros, proteção, por causa de protocolo. Então, ele desce com a bandeira de Israel no domingo, pô. Não é questão pró-Israel, contra Israel. Mas é uma coisa que o protocolo diplomático mas ele gosta e é o Trump para lá e ele abraça e nós temos que enfrentar, quer dizer, esse é o dia a dia desse mas o Trump tem momentos de ousadia, vamos dizer assim, tem momentos em que ele sai do protocolo, Twitter, né? Hoje ele quer fechar o Twitter, o que é uma, enfim, eu estava, inclusive, a gente falou num outro programa que da mesma forma que existe, a gente falou em todos os programas, vocês contrariedade com isso hoje, mas vamos lá. Contrariedade lá nos Estados Unidos, gente criticando essa ação do Trump, a gente está aqui no Brasil passando por um processo também de tentativa de regulação das redes sociais e da criação, que acho que regular é importante você ter regra, tudo tem que ter regra, né? Mas a gente já tem regra de conduta do ser humano, da pessoa, que a gente pode inclusive usar essa mesma regra para as redes sociais. Mas a ideia de criar um sistema, uma agência
para poder dizer o que é certo e o que é errado me assusta muito, porque isso me lembra muito a censura que existia, me lembra muito o Gestapo, me lembra coisas que eu não gostaria de... É muito perigoso, sem dúvida. Então, eu acho que essa coisa da fake news é o nosso grande problema e só tem um remédio. Para desinformação, mais informação. Eu concordo. É a única saída, porque a má boataria não é bacana. O fake news e outra coisa, do jeito que nós estamos digitalizados, é o mal a domicílio, é o ódio a domicílio. Exato. Entendeu? Então é muito sério. Quer dizer, o que nós temos? Seguir o din-din, seguir o dinheiro, seguir a legislação. E aí que está o grande desafio para não ter censura, para não parecer censura ou ser censura. É uma discussão muito delicada. Eu acho que quem vai responder às fake news é a própria sociedade comprar boa informação. Então, contra a desinformação, só mais informação. Esse que é. A má boataria vai ter sempre teve. Mas o que eu acho bom dessa crise... A quantidade de memes que o Temer sofria... Aliás, o Bolsonaro também. Quantidade de memes que fazem com o Bolsonaro. Se você for investigar todo mundo, sobra um. Faz parte do universo digital. Agora, eu queria aproveitar aqui a deixa para a gente não bater uma bola na outra ponta também, cruzar a bola para outra ponta, para o mercado publicitário em si. Agora, o mercado mais corporativo, sair um pouco do papo do mercado aí do marketing político para o marketing empresarial, né? Eu sei, como é que você vê a atual situação? Você acha que esses processos aí que todos falam, vários especialistas e, enfim, várias pessoas vêm comentando muito, empresários também, que o coronavírus já acelerou o processo de digitalização? Beleza, a gente realmente teve isso, é fato. Mas com isso, você acha que alguns, principalmente no mercado publicitário, você acha que alguns procedimentos, algumas profissões e algum comportamento vai ser irreversível de fato? Não tem dúvida. Rapidez, bom senso, vão ser novos protocolos. E baseado no seguinte: se o mantra do coronavírus é teste, 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 o mantra da propaganda é conteúdo. Criatividade. Esse é o mantra. Meu amigo, se você... a criatividade agora, quer dizer, é encontrar... Porque a gente teve o criativo, né? O diretor de arte ficava lá embaixo, o cara pensando, homens pensando lá em cima, depois fizeram a dupla, agora é encontro de ideias para uma terceira ideia. Quer dizer, criatividade é isso, é a soma de duas ou mais ideias para tornar uma coisa nova. Eu acho que assim, a estrutura física vai diminuir tudo, o que vai ter que aumentar é o power da criatividade. E o conteúdo é novo porque vem com novos atributos, solidariedade, né? Sustentabilidade, fraternidade. Quer dizer, é outra... A era do essencial. E num país que a doença, o vírus está dizendo para a gente a diferença que nós temos no Brasil, social, cultural, quer dizer, tem cidades que tem estado que está caótico, colapsado, e outro não. Quer dizer, não dá mais para ligar, fazer um filminho de 30 segundos e pôr no William Bonner. Verdade. Vai reforçar esse processo nosso de horizontal, de atuar em várias... Então, a cabeça do publicitário, do criativo, vai ter que vir com um novo chip. Novo chip. É reset mesmo. E eu acredito nisso. Eu acho que o mantra é conteúdo. Criatividade. É isso. É o teste. Essa turma que está estudando, por exemplo, que eu vou aproveitar também o André aqui, nós demos aula na mesma instituição de ensino superior, eu e meu amigo André Scioli e tal. Esse pessoal que estudou, né, publicidade e tal, praticamente tem que rever tudo que a gente falava naquela época, 10 anos atrás, 8 anos atrás, por aí. Tem que rever vários conceitos, né? Porque agora o que se falava na década passada, amigo, a gente tem que rever, né? A gente mesmo como profissional, a gente tem que rever o comercial da cerveja, o melhor do comercial da cerveja, do Desce Redondo, era você pegar o bico da garrafa da gata e tomar com ela.
Então, hoje a imunidade tem que estar junto no conteúdo. Quer dizer, o dar as mãos, o abraçar, quer dizer, você imagina uma comunicação, isso que você está dizendo, o abraço era item, olha, o sorriso, o abraço, o aperto de mão, o tomar no mesmo bico. Quer dizer, você imagina que loucura. Então, junto com solidariedade, vem a imunidade, que é há 3 meses atrás, falar, você para com... Ainda mais um país latino como o nosso. Então, realmente, é resetar e usar muita criatividade com os novos conteúdos, vindo dessa coisa dos valores, né, dessa formação brasileira que o gaúcho olha, o manauara não entende. Ele já está com o shopping aberto. Mas por quê? Porque ele já é mais frio, ele já tem a outra... A gente vê a periferia de Belém, é uma festa aquilo. Eles não entenderam qual o problema do corona. A espiral de contágio para ele é coisa de bacana. Nós não precisamos disso. Então, você imagina o desafio de falar com esse consumidor, né? Então, é outro momento, é outra faculdade. Eu acho que vai ter uma matéria nova aí. Várias matérias novas. Acioli, você corrobora com a gente? Pô, meu amigo, eu assino embaixo de tudo que vocês falam. Fiquem tranquilos. Eu estava pensando aqui exatamente falando de comunicação. Onde que você acredita que tenha havido alguma falha a ponto de não ter atingido o isolamento desejado pela política de saúde do país, do governo? Onde você vê a falha? Eu acho que teve uma grande falha. A gente, quando o presidente Bolsonaro vai na frente do Exército, no aniversário do Exército, ele pode até não falar contra instituições, mas a presença dele legitima o movimento. Então, a presença dele na rua legitima o não fique em casa. E se é uma coisa que os técnicos dizem para a gente, só tem uma coisa: não tem vacina, não tem retroviral, tem isolamento social. Então, quando o presidente, que é o nosso, essa função, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia. Eu falo nosso porque ele tem 30% de aceitação de boa. Imagina, 30%. Então, 1/3 da população brasileira vive no Bielorrússia, no Turquestão, na Nicarágua. É verdade. Então, eu acho que o grande... Eu todo dia, eu estou dentro de casa há 70 dias, todo dia, eu ainda acho que amanhã ele vai ligar e falar, cloroquina, eu me enganei, agora é disciplina. Gente, vamos ficar um pouco mais em casa. Se ele fizer isso, era bom para o 100%. Todo mundo. Para todo mundo. Então, acho que, olha, os cientistas estão virando noite. Eu acho que o exemplo de solidariedade do empresariado. Você imagina um banco doar 1 bilhão. É verdade. A gente viu tanta coisa nova, tanta coisa boa. Né? Empresa salvando empresa. Né? Exato. Eu acho que só faltou, assim. E a verdade do presidente, não estou dizendo que ele está errado, ele acredita naquilo. E como ele é da obediência, então, para ele, todo mundo tem que ir juntos. E aí a gente perdemos todos, porque o contágio, né? Nós somos bicampeão mundiais, pô. Né? É nós verdade. temos a 7ª economia, a 8ª economia, e nós somos vice-campeão mundial na doença. Então, não foi legal. Isso, na nossa área de comunicação, para quem trabalha com o nome lá fora, é uma perda de uma geração. Perfeito. Porque a gente foi da Carmen Miranda, do samba, do suor, da cerveja, do Pelé, do Neymar. Agora nós somos do contágio, pô. Tudo que o brasileiro não precisava, entendeu? Então, eu acho, te respondendo, eu acho que a gente foi contagiado no lado pior, porque imagina a gente lembra que era Ebola do Rio Ebola, pô. Você ia querer fazer turismo no Rio Ebola, pô? Sabe? O prejuízo que é isso. 6 milhões de gringos vêm para o Brasil. Uma cidade em Singapura vai 30 milhões. Nós temos um gap aí, um intervalo que poderia trabalhar. E essa área atrapalha muito. Nós não podíamos ser vice-campeão e com chance de ser campeão do mundo. Quer dizer, é uma tragédia. Eu acho assim, isso é uma grande pena que eu acho que o preço que nós vamos pagar, e aí não é os 30% dele,
que não é os 100% que acerta essa conta. Eu torço ainda para ele virar, dá para melhorar, dá para... O Trump fez isso, o Boris Johnson fez isso, você entendeu? Sabe, Israel acertou politicamente, falou, daqui um ano a gente, oposição e situação, e eu acho que ainda vai cair a ficha. Eu sou otimista, eu sou otimista. Estamos todos na torcida. Todos na torcida. Eu tenho um detalhe para falar especificamente desse momento onde ele foi para frente das manifestações, aí do ponto de vista da comunicação. Eu já nem falo do ponto de vista político. Que existiu por parte da mídia e de outras posições políticas uma tentativa de taxar a manifestação como algo ilegítimo, como algo que era contra a democracia, como se uma manifestação pudesse ser antidemocrática. Né? Uma manifestação ela é democrática por si só, ela já está ali amparada na Constituição. Então, eu acho que para legitimar algo que estava sendo tratado como ilegítimo, ele acabou fazendo esse movimento que, na minha opinião, também não foi o mais correto, mas eu acho que falta ele justamente uma assessoria de comunicação mais adequada, porque ele podia ter feito isso de uma outra forma, sei lá, qual também, aqui não dá para falar agora. Mas é que falta ele alguma assessoria para, não, olha só, tá até certo, tem que dizer que é legítimo sim, mas faz isso não, faz de outro jeito, enfim. Mas o mandonismo, que é esse perfil psicológico dele, as pessoas... E o que acontece? Quem está no sistema depende do trabalho, então não quer trazer a má notícia, sabe? Então, e também não... E aí, achando que está preservando, não está preservando. Isso nós tínhamos a vantagem com o presidente. Eu trabalhei dentro do Palácio do Planalto, que a gente tinha reunião de pauta de manhã e o GSI vinha com informação. Porque nós tivemos grandes problemas, do Joesley Day e greve de caminhoneiros. Nós paramos o Brasil, vivemos uma aflição, porque aquilo tudo... O que nós estamos há 70 dias, nós vivemos 10 dias. E era queda de governo, porque segunda-feira, a greve terminou no domingo à noite, com o GSI dizendo, olha, está aumentando, está aumentando, está aumentando. E foi tsunâmico. E era manifestação fechando estrada, fechando entrada de hospital, de farmácia, de supermercado. Não era, você não tinha como sair de casa, não é porque você não queria, não tinha gasolina. Então foi uma loucura. No caso agora, no caso do presidente, eu acho que ele tem que ir em manifestação que ele quiser. A presença dele legitima o conceito se é fora Congresso, fora STF, é melhor não ir. Então, o GSI tem que falar, olha, nós estamos com um problema ali que tem muita gente, que tem gente armada do grupo dos 300, sabe? Agora, ele gosta, ele improvisa, ele estava na casa dos filhos, ele mesmo dizendo, resolveu, soube o que tem, foi. Sobe numa carroceria de caminhonete, quer dizer, e aí eu acho que passa, né, para fora e só reforça essa dicotomia, porque é muito ruim essa polarização. Esse é o nosso problema, porque é aquela coisa do simplismo, né? Fica tudo muito simples e a conclusão fica fácil, e fanatismo. Então, reforça os 30%, reforça os 70%, e a gente não vive de polarização, a gente vive de reformas. Né? Nós precisamos fazer tributária, reforma administrativa. Com esse quadro, fica mais complicado. Então, eu vejo o Fábio Van Garten, tem uma relação com ele muito boa, mas eu sinto que ele tem essa independência, sabe? E apesar que o Carlos, o filho, cuida da tecnologia, das ferramentas e tal, mas o conteúdo é ele que põe a cara, e ele realmente acredita nessa coisa da explosão, da energia. Então, eu acho que o próximo presidente, os próximos candidatos vão continuar com o antipetismo e vai também sem o não é anti-Bolsonaro, mas é anti essa coisa de não ter protocolo. Você vê na saúde tem protocolo, na comunicação nós estamos falando o quê? De protocolos, EPIs. Nós vamos ter novas EPIs, novas máscaras, conteúdo, nós vamos ter que reinventar, se proteger, conteúdo, criatividade, eficácia, rapidez. Agora, eu sou otimista, eu acho que
a melhor coisa para a saúde mental do que nós estamos fazendo é otimismo. Eu tenho esperança, sou esperançoso. Eu acho que o eixo da comunicação vai entrar aí no briefing. É o seguinte, senhores, acho que uma entrevista agora do Olivier está dizendo, olha, as minhas marcas, se eu estivesse no Brasil, eu não falaria de venda, né? Eu informava, eu prestava, eu dava colo para o consumidor. E é isso mesmo, acho que vai ser interessante, Nós vamos ter com essa... Agora, são novas duplas de criação aí, tem que ser meio Neymar, rápido e criativo. Rápido senhor, 3 segundos do garrafão. A gente recebeu alguns programas atrás, assim, não tem muito tempo não, faz pouco tempo, o Lula Vieira aqui. Grande Lula. Super gente boa, muito bacana aí. Bacana, sim. Ele estava falando para a gente que é o seguinte, a gente pode reclamar tudo do Bolsonaro, pode ter gente que gosta, gente que não gosta, mas ele não enganou a gente, foi o que ele falou. Isso. Ele não enganou, ele foi autêntico. Por isso que o antipetismo é muito forte, porque frustrou. O PT frustrou todos nós, principalmente paulista. Falar, não, vocês não. Vocês me enganaram e... Pô, é uma loucura que eles fizeram com São Paulo. Essa última reunião aí que vazou, que colocaram, né, a reunião presidencial, o pessoal ficou muito preocupado, a mídia em geral, a grande mídia, ficou muito preocupada com os palavrões, né, proferidos. Mas aí tem uma coisa da nossa área de marketing de expectativa. Exatamente. O próprio Supremo criou tanta expectativa, é igual quando você marca um casamento, o melhor é a espera. Quando chegou, não frustrou ninguém também, porque o conteúdo não sabe... Tudo bem, quem já é anti-Bolsonaro, já é anti-Bolsonaro. Aquela coisa de reforçar. Agora, quando não teve uma bala de prata, não teve nada disso. O xingamento é aqui mesmo. Quer dizer, vai uma reunião corporativa aí, uma reunião de acionistas, você vai ver também. Ninguém fala por obséquio, me passa... Pô, o senhor poderia... É evidente que a gente que está dentro de casa esperando uma política sanitária, a gente espera, olha, até o convencimento da equipe mesmo. Só que como ele é na estrutura da obediência, ficam ajudantes de ordens. Então, um quer agradar mais que o outro. E quando o cara fala, eu quero ver esses caras presos, ele está querendo prender o líder dele, o fã. Ele é fã do presidente. Então, ele fala, o que ele vai gostar de ouvir? Porque ele fala umas coisas... E aí, você acha que a Damares vai prender governador, prefeito? Ela está querendo ser a queridinha. E esse é uma... Agora, faltou saúde ali, faltou contágio, né? Espiral de contágio, faltou... Olha... Quanto nós... O Guedes, você tem um bi aí para me dar para os caras lá da Fiocruz, lá de Manguinhos? Vamos investir nesse negócio de sal aí. Não é pré-sal, não. É sal de medicamento, de retroviral e tal. Isso eu senti falta. Mas é que a gente já está em casa há muito tempo também e já está sonhando com a vacina, com a ampolinha. Se Deus quiser. O próprio discurso dele de candidato, e é um discurso que agora, e aos poucos, ele como presidente vai tentando mudar, era um discurso radical de que não haveria coalizão, é um discurso radical de que N coisas não aconteceriam, que é impossível você governar, e está aí o Elcinho que pode dizer isso melhor, não tem como você governar se não houver coalizão. Então ele está falando, não tem, aqui no país não dá, é uma república de coalizão, não tem como. Viu a Dilma? A Dilma, ela quis atropelar tudo. A Dilma não tinha amigos, a Dilma não tinha assessoria, não tinha parlamento. O Collor. Você pega o Lula tinha que aprovar um projeto, ele ligava, tem que ligar para o líder e tal. Ele já ligava xingando o cara, brincando o cara, você não vem tomar uma comigo e tal. Conseguiu tudo, aprovou. O que o Lula aprovou, rapaz, e é igual o próprio Bolsonaro. Hoje ele está dando um grande... Imagina congelar salário de funcionário público 2 anos. O que o Bolsonaro está fazendo é muito sério. Na área de economia, né? É muita entrega. Então, a comunicação dá para surfar. Aconteceu o problema do corona, o PIB cai 6, mas o PIB não é problema, gente. O PIB resolve. Nós entramos no passado PIB de menos 3,5, 3,6. Entregamos entregamos 1 ano e meio, depois com o PIB 1,3. Nós viramos 5 pontos de PIB.
PIB agora é cuidar da saúde, é cuidar dessa virada. O mundo está fazendo isso. Então, depois, vai cuidar da economia. Dá para cuidar, não é... Não, o que o Bolsonaro tem feito... Imagina, ele com a tranquilidade não teve não bateram um pinico, uma panela, nada. E 2 anos o funcionário público vai ficar sem aumento. Quer dizer, então, tem muita coisa boa para comunicar. Imagina, a reforma da Previdência, a Argentina tentou, deu tiro e já morreram meia dúzia na primeira semana. A França parou, também, verdade. Eles fecharam o aeroporto, o Macron falou, esquece Previdência. Entendeu? É muita. Então, tem muita entrega, tem muita coisa boa acontecendo. O recorde de grãos da ministra Tereza. É evidente que tem 2, 3 áreas. Tem um maluco desse Araújo, que vocês nos Estados Unidos dizem, olha, aquilo é uma loucura, o que ele fala da China, que era inconcebível, quer dizer. E eu acho que são 2, 3 problemas nos 22 ajudantes de ordens aí, que é na área da educação, que é uma pena não ser um educador e não ser um cara educado, que o brasileiro não é homem-bomba como esse Van Traub. A gente não é aquilo. Eu odeio isso, eu odeio... Não, a gente é muito diferente daquele perfil, entendeu? Então, a reunião, esse marketing de expectativa que criaram, revelou... Agora, ninguém se chocou com o conteúdo, com o palavrão e nada. Eu acho, André, só um pequeno... Vou pensar ali uma frase que eu acho que é isso mesmo, da gente não se surpreender com o que está acontecendo hoje por causa do discurso inicial, da campanha feita. Mas eu vou pegar um ponto aqui, porque ele não falava do rompimento com o sistema em si, ele falava com o rompimento do sistema corrupto. E, de fato, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, porque a corrupção está enraizada no país. E aí, eu concordo que a ruptura ela não pode ser também radical, porque uma vez que você rompa radicalmente com tudo, você acaba não conseguindo governar nada. Mas aí, encontrar esse equilíbrio também não deve ser fácil. E é por isso que eu acho que a comunicação, que ele trata com um certo desprezo, que seria fundamental, aproveitando aqui o que o Elcinho falou, porque existem muitas coisas boas, acho que como em qualquer governo, mas que elas ficam completamente escondidas por causa dessas loucuras diárias, desses embates com jornalistas, dessas confusões que são criadas ali o tempo inteiro. E as coisas boas ninguém fala. Exatamente. As coisas esquisitas. E ele está tendo entrega, porque, na verdade, o mal que a matriz econômica fez para o Brasil, da Dilma, é um negócio. Ela pega com o crescimento econômico de Lula e entrega o Brasil arrasado. Ela não tinha problema de corrupção. A Dilma é uma mulher séria, honesta. Então, olha o dilema que nós estamos falando. A eficiência sai mais cara que a corrupção. Olha que loucura. É evidente que tem que combater a corrupção, mas você pega a Dilma, que não era corrupta, ela derrubou o PIB, derrubou todos os índices, todos os fundamentos da economia, e o que o Bolsonaro poderia fazer é esse meio campo, é isso que você falou, não distensionar, entendeu? Não dá para, mas todo mundo é ladrão. Não é todo mundo ladrão, todo mundo foi eleito com o senhor. O eleitor do Acre elegeu esse acriano que está aí. Então, agora, não precisa fazer o Dakar, não é o tomar lá Dakar, não precisa, sabe, é distensionar. E dá para trabalhar, as pessoas querem cargos, não é para roubar, para corromper, não é isso, as pessoas têm a base para tocar projeto. Então, e ninguém vai falar com o general Ramos de corrupção, ninguém vai falar com o Braga Neto, que é um general seríssimo. Então, ele tem tudo, ele tem um entorno. A moldura do Bolsonaro é muito boa. Dá para aproveitar. E ainda não estamos na metade ainda, são 500 dias, fizemos 500 dias agora. O segredo é nos 600 dias de governo, gente. E aí que eu fico pensando agora que vai vencer os R$600 da ajuda emergencial. Sim. Aí o Guedes vai ser o cara de Chicago mesmo. Aí ele tem que chegar e ser Chicago, ser firme, já com o projeto pronto, porque terminou a aceitação e aprovação do presidente, está no piso de 30, o teto de 30, porque também ele refundou o assistencialismo com ajuda emergencial. Se você imaginar que Bolsa Família, a média é R$180, ele deu R$600 por mês para 50, 60, 70 milhões de pessoas.
A Bolsa Família é 11 milhões, foi para 14 agora. Você imagina. Então, ele tá se segurando num novo Bolsa Família. O que eu torço é para os 600 dias, até lá, nós temos mais 90 dias, 3 meses, para cair a ficha dele, ele abraçar o Brasil, entendeu? E a gente tocar isso para frente, a chamar a comunicação, para a gente fazer um grito, para a gente fazer o hino, entendeu? Eu torço por isso, porque vão terminar os 600 reais em 3 meses, nos 600 dias de governo. E aí nós temos um desafio. Eu estou aqui escutando e eu achei uma coisa engraçada que eu estava procurando aqui para te perguntar, senhor, porque a nossa audiência participa também do programa. Você que está até agora, estamos com 55 praticamente, 55 minutos de programa. Quem está assistindo a gente até agora é porque já se envolveu e o assunto está muito bom. Já se inscreveu. Já se inscreveu no canal, por favor. Dê o joinha, dê o seu joinha. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas começam a se manifestar. E a gente sempre aproveita os programas passados, porque a gente aqui não é uma live, é gravado, a gente coloca na sequência no ar. E aí tem um comentário muito legal. Eu não me lembro quem falou, porque eu não anotei a pessoa agora, mas ela botou assim: pessoal, alguém que já leu a Constituição inteira pode me dizer se o STF mata o Brasil no final e foge com a OAB? Você sabe que essa dá para responder. Nós temos uma das melhores cartas, rapaz. A palavra paz na Constituição, paz, que tem 10 citações de paz. A saúde, o direito à saúde está dentro da Constituição. O que nós não podemos ter agora é uma crise institucional. Nós temos a crise de saúde, crise econômica, crise política e a crise presidencial, vamos chamar assim. Agora, inventar um quinto pilar da institucional era tudo que nós não precisamos. O que eu faria hoje, se estivesse na SECOM, presidente, liga agora para o Toffoli, Alcolumbre e Maia, vamos fazer uma reunião com os chefes, bicho. Eles se trancam na sala e, olha, você só sai daí quando chama a comunicação, chama a assessoria de imprensa para dizer havemos papam, sabe, fumacinha branca. Nós precisamos disso agora. E essa é a nossa torcida. Mas vocês falaram do Lula Vieira, o Lula falou uma coisa legal, acho que foi para vocês ou para alguém, que ele tem, e é um questionamento que ele fala, qual serão os novos status, né? Qual será é muito bacana aquilo, entendeu? Sabe, o que a gente vai querer, como é que vai ser? Eu me peguei olhando 3 relógios com o ponteiro parado, e eu falei, mas vem cá, e eu saía com os 3? Não saía com os 3. Sabe? Então, pô, eu já limpei tudo. Uma hora eu encontrei todos eles com o ponteirão parado, um meio-dia, outras 3, outras 8, e eu só uso um, pô. Então, sabe, essa coisa do essencial e tal, e essa coisa do novo status que o consumidor, quer dizer, respondendo também a um pouco aquilo que você falou da propaganda tradicional, quem souber traduzir essa coisa do novo desejo, da nova necessidade. Né? Verdade. Eu queria, inclusive, aqui reafirmar a propaganda do Magazine Luiza, né, da Magalu, que a gente falou no programa anterior. Eu não sei se você chegou a ver, Elcinho, que está rodando agora aí nas redes sociais, que eles colocam aquela boneca virtual do Magalu. A Magalu, né? Com cartaz dizendo, ei, moça, finja que vai fazer compra no aplicativo Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher, em função É isso. Que o aumento nós estamos falando da criatividade. Criatividade, sensacional. É isso. A quarentena aumentou muito a violência com relação às mulheres, em relação às mulheres. Então, quer dizer, é uma sacada fantástica, né? Porque a pessoa pode fingir que está comprando e fazer uma denúncia. Não, bárbaro. É o nosso mantra. É o nosso novo mantra. É verdade. Interessante. Meus amigos, a gente está prestes a chegar no nosso tempo. Eu sei que o papo tá bom. Mas meu horinha começar. O papo tá bom, mas o nosso programa vai estourar o tempo já. Eu queria que a gente... Então eu vou deixar vocês nas considerações aí finais, o nosso convidado por último sempre.
Podem se alongar só um pouquinho, viu, Márcio? Só um pouquinho, porque você é perigoso nas considerações finais. Então você pode ir começando com você, depois para o nosso amigo André, e a gente fecha com o Elcinho. Por favor, Márcio. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa que está todo mundo hoje debatendo e discutindo, e eu acho que já não é mais uma situação hipotética, ela passou a ser a realidade depois que o Trump foi eleito. Acho que o Macron, Itália a mesma coisa, e a gente teve o Bolsonaro aqui, que é com relação ao papel das redes sociais, e aí eu vou entrar numa polêmica, que a gente deixa a polêmica para o final. A TV... Cite nomes. Já que é para polemizar, cite nomes. A TV, que tinha aquele poder todo, TV, digo, instituições, os jornais impressos, o rádio, que tinha o poder de eleger e de mandar para fora o mandatário, o governador, enfim, o deputado, ela acabou perdendo esse poder. E eu vejo hoje que existe, por parte da imprensa tradicional, um pouco de desconforto com essa situação atual, e motivada pelas redes sociais e por esse comportamento que mudou. Mas o comportamento já mudou, né? A garotada que está nascendo aí, e vou dizer que é de 17, 16 anos para baixo, já não senta mais no sofá para assistir TV, já não toca mais no jornal. Ela já não escuta mais rádio, a não ser talvez indo porque ela vai ouvir o podcast, vai ouvir o Spotify, vai ouvir alguma coisa que não é rádio. Então, isso já mudou. Então, eu acho que muito mais do que esse desconforto deveria existir, o desconforto sim, mas não da o que eu faço para poder bloquear, o que eu faço para poder restringir, o que eu faço para poder coibir. Não, como é que eu faço para me readaptar, para me encaixar nesse novo mundo? E aí eu vou perguntar com relação ao marketing político. Será que já existe um trabalho, não um trabalho espontâneo, eu digo assim, porque se fazia muito internet, mas de uma forma complementar. E hoje não é complementar, hoje ela é essencial, ela é fundamental. Então, essa estrutura já existe no departamento, quando você vai pensar em marketing político, voltado para essas estruturas. Eu não estou falando de gente escrevendo coisa, não, tá? Eu estou falando de gente pensando em estratégia, que é o mais importante. Existe já esse pensamento, quer dizer, se tem a noção exata que o principal caminho hoje é esse, não é mais os meios tradicionais? Não, e para te responder, é uma coisa legal, vocês que gostam disso, a gente... quando entra a televisão ia acabar com o rádio. Mas houve o mesmo processo. Quando entra o digital, vai terminar com a televisão tradicional. É o mesmo processo. Na verdade, são avanços. Like não é eleitor. Like não é eleitor. Curtida. Então, só que a gente precisa passar pelo crescimento, pela adaptação. Tal. Então, se você pensar, não, agora o colorido, o cinema mudo, era cinema mudo. Quando veio o áudio, não é um processo de avanço. Quer dizer, então, evidentemente, que a equipe do digital era de segunda. A gente fazia reunião de briefing, sabe, de decisão com candidatos e tal. O pessoal da internet, do site está aí. Do site, puta, vê aí, depois me fala. Era para pôr agenda, para pôr discurso pronto. Hoje não. Evidentemente que tem uma grande guinada. A equipe não é mais equipe de segunda, e sim entrou na sala principal, no comando. Agora, não vai ser digital, não vai ser essa nova onda, essa nova indústria que vai terminar ou com a televisão, ou com o rádio, de forma ou com alguma. O jornal. É complementativo. E todo processo de mudança tem essa discussão, essa insegurança, né? Porque a gente desconhece e tal, ainda mais vendo esses nativos digitais que estão vindo, essa molecada, e a gente já é do grupo de risco digital, é apavorante. Então, a gente tem que ser imigrante mesmo. Então, a gente está imigrando, né? Ou migrando, né, para essa plataforma, mas, sem dúvida, os próximos criativos, aí, os próprios top 10 vão vindo já com a linguagem, já trabalhando remotamente e no digital, sem dúvida. Verdade. Meu amigo André Acioli, é a sua vez agora, a bola está contigo para
cruzarmos a reta final. Então vamos também com mais uma pergunta para o Elcinho. Essa eu acho que ele vai matar no peito e fazer o gol. Durante muito tempo, qualquer campanha política, ela dependia fortemente dos recursos financeiros do candidato ou do potencial candidato. Com essa democratização da comunicação através das redes sociais, quanto que você diria em termos percentuais, olha só como é, que o dinheiro influencia na eleição de alguém hoje? A gente está cheio de pessoas assistindo a gente que são potenciais candidatos. A alteração é drástica, porque, na verdade, assim, quando você disputava com a Magalu os 30 segundos do Jornal Nacional, você entrava com o padrão Magalu. Então, o custo de criação da TV fechada, da TV aberta, é muito, 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 muito maior do que eu estou fazendo por celular, uma câmera bacana, entendeu? Então, existe uma revolução aí de ferramenta, de baixa de custo mesmo. Então, assim, não dá, são coisas que não dá para comparar. Quer dizer, que sai de uma indústria cara, de um hollywoodiana, né, e vem para soluções caseiras. Porque a solução caseira também vem ao encontro desse novo dia a dia que é o YouTube da molecada, tal, é mais natural. É por isso que quando eu vejo o Dória todo engomado e pinta o cabelo e aperta o blazer, parece, sabe, não é mais aquilo. E tem um puta conteúdo, montou uma equipe de combate. Olha, passando isso, os números do Brasil só não chegaram a ser tragédia total por causa que nós estamos em São Paulo morrendo 500 por semana, era para ser 5 mil, 4 mil, era uma loucura, gente em porta do hospital. Então ele tem um valor enorme. Colocar aquele grupo de contingenciamento da saúde dele é fantástico, presidente da HC, do INCOR, Davi Wipe, quer dizer, ele soube montar. Você olha aquela apresentação das coletivas de São Paulo, dá um orgulho, pô. Então tem protocolo, tem rito, acho que falta um pouco em tudo isso, respeito a esse rito, Então, na verdade, o custo é outro momento mesmo. Todo mundo está no jogo. Hoje, todo mundo está no jogo. É queda da aviação. Quer dizer, perde 90%, 80%. É outro mundo. É uma revolução. Legal. Eu levava 150 pessoas para o Estado para fazer uma campanha estadual. Imagina, eu fico pensando, 90 de gringos e 60 local. Porra, 90. Eu estou te falando um avião. Hoje, sabe, é uma loucura. Loucura, porque o plano de mídia, o cara da mídia, hoje o plano de mídia, você vem dentro das plataformas, é outra construção, é outro custo. Deixa eu fazer uma pergunta dentro do que o André falou. Você já está abusando, seu direito de pergunta acabou. Eu estava empolgado com essa resposta. Porque antigamente você gastava grana também com pesquisa, fazendo teste A e B, e jogava ali grupos para avaliar. E assim, não tem mais dinheiro para isso, né? Ou ainda tem gente, quer dizer, talvez numa campanha para presidente, para governador, mas fora isso acabou, né? Mas a pesquisa também se faz via digital, acabou. Antigamente você queria ver os relatórios com a caneta Bic da mulher que foi em Manaus. Cadê? Traz lá o de Manaus. Vamos ver. Aí vinha o papel todo empoeirado. Porra, hoje é no celular que a mulher já tem, a promotora já tem. Então, também caiu muito o custo. Você vai pagar a inteligência, a criatividade. Você vai pagar o Antônio Lavareda, o Montenegro. Quanto você me cobra para montar um planejamento? Olha, veja bem. Aí sim, é o custo, que é o que é a tendência em todos nós. Quer dizer, o bom criativo vai continuar ganhando dinheiro. Agora, aquela indústria toda, aquela maluquice toda, é que alterou e não volta mais. Não volta mais. Não vai ter mais relatório com a BIC, com o papelzinho lá de Santa Catarina, para você... eu quero conferir para ver se teve... Não, hoje é tudo online. Você entrevista 2.500 pessoas no mobile, acabou. Então é muito mais barato. É muito mais barato. Você não precisa estar lá no presencial. Vou aproveitar aqui, antes que o Márcio engate outra pergunta, que ele é rápido, rasteiro, sorrateiro. Se eu não pegar aqui a palavra, o Márcio pega e a gente vai embora. A Rita, só para fechar aqui e atender também a audiência, a Rita, a Dani, o Léo perguntam: o network ainda é a melhor vitamina para um publicitário?
ainda é uma bela vitamina. É igual essa coisa do digital. Todo mundo fica atrás de Big Data, Big Data, Big Data. O que é o Big Data sem o Data Mind, sem o... Entendeu? Não adianta você ter aquele... mas nos Estados Unidos elegeu Trump por causa do Brexit. Tudo bem. Isso é inteligência. Isso é criatividade. Você falar assim, olha, eu vou falar de carro caro. Fala com o Ike que bota carro caro na sala da casa dele. Agora, nós estamos num momento de Uber, entendeu? Então, sabe, aí sim, que mensagem eu vou mandar para o cara do Uber e que mensagem eu vou mandar para o Ike que pega carro de colecionador e põe na sala. Então, e aquela outra coisa da regionalização, do Brasil tão diferente que o corona está nos revelando. Tudo isso nós estamos falando, não podemos esquecer, a gente ficar falando conteúdo e criatividade. Agora, forma é forma. Não é porque é um celular que é mambembe. Não pode ser rider, entendeu? Tem que ter um protocolo. Não dá para ser rider demais, como o presidente faz às vezes, por estilo e tal. Eu acho que, assim, eu brinco que é aquela coisa do McDonald's. O Big Mac é legal, como o Big Mac. Pega o Big Mac, põe no liquidificador. Eu ouvi isso do Eduardo Eneg, eu adoro. Ele tem o valor do treco igual, mas você falar, não quero Big Mac. A sopa lá de casa, a sopa da vovó. Porque, é um negócio... Então, a forma é importantíssimo, né? A forma tem que... A gente fala do mantra conteúdo, criatividade, mas a forma acompanhando... não é porque o custo, né? A gente tem uma adaptação de custo que a entrega tem que ser esquisita, escura, mal cuidada, bandeira do Brasil pregada no Durex. Não é isso também. Não precisa baixar a qualidade. Bom, gente, eu vou fechando por aqui, já deixando um convite para o Elci participar novamente. Não, que 15 minutos, rapaz. A gente estourou, tem 10 minutos que a gente estourou. O papo quando é bom assim. O papo bom é assim, a gente vai conversando, dá vontade de falar mais. Mas para você aí do outro lado da telinha, a gente vai convidar o Elcinho mais vezes, ele voltará aqui mais vezes. Vamos pressioná-lo a vir aqui mais vezes. Torcer. E num momento melhor, né? Melhor. Essa coisa do Fica em Casa, a gente continuar no Fica em Casa, não podemos abrir mão disso, abrir mão de ciência, sabe? A gente continuar fazendo... ajudando a espiral de contágio, porque 25 mil famílias, rapaz, é muita gente. Se a gente imaginar que há 25 dias atrás nós tínhamos 1.000 óbitos, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, muita dificuldade. Assim, muito obrigado pela presença. Fica o convite de voltar várias e várias vezes. Você é realmente uma pessoa muito bacana. Só chamar. Muito obrigado mesmo. Acho que esse debate é sempre rico, né? Para quem está assistindo, é rico para a gente que está participando, né? Imagina para quem está assistindo. Vou falar com vocês que tem essa experiência toda e tal. A gente, do lado de cá, é mais de chão de fábrica, chão de campanha mesmo. Então é legal, porque aí você pega a sala de aula com o chão de fábrica, o chão de campanha, que é o que a gente fez, a relação com o Palácio e tudo, a experiência que nós tivemos. A hora que quiser, é só convocar. Tem um maior prazer. E tempo não está faltando, viu? Legal. Temos que aproveitar. Vamos abusar de você, sim. Vamos chamar novamente. Gente, muito obrigado. Obrigado, Márcio Escudeiro. Obrigado, André Acioli. Obrigado, meu amigo Elcinho. Valeu. Muito obrigado mesmo pela presença. A gente se vê. Valeu, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.